as infusões de ervas tóxicas ou a química farmacêutica. Há criaturas que se restauram facilmente pela terapêutica violenta das injeções, em perfeita afinidade com a sua constituição psicofísica mais densa. Finalmente, ainda existem pessoas de natureza magnética muito receptiva ou sensível, que logram a saúde pela terapia das simpatias, dos benzimentos e exorcismos. Em consequência, os espíritos de médicos desencarnados procuram receitar aos enfermos a medicação mais adequada ao seu tipo orgânico ou psíquico, atendendo mais ao doente do que propriamente à doença. Deste modo, o remédio miraculoso indicado pelo preto velho a determinada criatura pode ser inútil e mesmo nocivo a outro tipo de indivíduo condicionado somente à homeopatia. Esse é o motivo por que ainda existe no vosso mundo um arsenal tão heterogêneo e variado de medicamentos e os diversos tipos de dietas e sistemas de tratamento, a fim de se atender aos tipos humanos conforme os seus complexos biológicos e não de acordo com suas doenças. Pergunta: que dizeis do sucesso do receituário de pretos velhos, silvícolas e caboclos nos terreiros de Umbanda, enquanto já não lhes sucede o mesmo êxito nas suas prescrições junto ao mesa espírita kardecista? Ramatiz: os pretos velhos, os caboclos e os índios logram melhor êxito nos trabalhos de Umbanda, porque ali encontram o clima psíquico mais simpático e dinâmico à sua índole e os costumes primitivos que lhes foram familiares na terra. Nesse ambiente pitoresco, eles reavivam suas reminiscências terrenas, evocam suas experiências de curandeiros, quando, ainda encarnados, manuseavam a medicina herbanária ou o processo da magia de campo e de mato. Não vos deve surpreender o melhor resultado terapêutico que eles obtêm no ambiente de Umbanda, pois as ervas, as infusões caseiras, a homeopatia, os exorcismos, os benzimentos e as simpatias sempre foram os recursos de que se utilizaram na Terra para atender aos enfermos de corpo e de alma. Eles sentem-se mais à vontade no clima catalítico que os ajuda a dinamizar suas forças psíquicas pelas sugestões regionais eletivas, pelos cânticos ou pontos, objetos, patuás e rituais, que lhes contemporizam o próprio saudosismo do orbe terráqueo. Ali associam os motivos e as condições já vividas na matéria e misturam-se entre os filhos do terreiro, livres de quaisquer complexos ou constrangimentos, enquanto manifestam o seu temperamento no próprio linguajar de sua pátria terrena. Junto à mesa espírita kardecista, os guias receitam quase somente pelo contacto perispiritual, enquanto os médiums escrevem apressadamente pela via intuitiva. No sistema de Umbanda, os pais de terreiro atuam pelos plexos e gânglios nervosos dos seus cavalos, conversando, indagando, e até modificando a receita indicada anteriormente. Movimentam-se pelo terreiro, luz acesa e sem concentração, em que ajustam os médiums à sua própria configuração perispiritual. Os pretos velhos, os silvícolas e os caboclos batem papo com os filhos de Umbanda, ouvindo-lhes as queixas, estudando-lhes os problemas, enquanto recomendam a medicação e a dieta mais adequadas a cada caso. Embora louvemos a resolução cedia de Allan Kardec em escoimar o espiritismo das práticas supersticiosas e dos ritualismos inúteis e dispensáveis, o bom espírita deve respeitar o ensejo mediúnico dos terreiros de Umbanda, em cujo ambiente fraterno os espíritos ainda afeitos às formas do mundo terreno, também encontram ambiente espiritual eletivo para exercerem o bem sob a inspiração do Cristo. Pergunta: mas não é estranhável, quando os pretos velhos ou caboclos também receitam alopatia, num desmentido à tradição ou ao receituário peculiar do mediunismo de Umbanda? Ramatiz: não opomos dúvida que o preto velho, o caboclo e o silvícola às vezes prescrevam dragas, comprimidos, injeções, sedativos e até antibióticos, que não conheciam em vida, em flagrante contradição ao seu velho hábito de receitar ervas, infusões, charopas ou homeopatia.
Mas isso explica-se facilmente pela interferência anímica dos próprios médiums ou cavalos de Umbanda, quando eles prescrevem a alopatia que é do seu conhecimento pessoal e lhe emerge do subconsciente associada à natureza da doença do consultante. Aliás, não existindo regras sem exceção em todo o cosmo, há casos urgentes em que os pretos velhos ou caboclos decidem-se pela alopatia, mas eles assim o fazem sob a recomendação de espíritos de médicos desencarnados, que também os ajudam e os assistem do lado de cá, uma vez que o serviço de socorro espiritual aos vivos é sempre efetuado por meio de equipes. Acontece, também, que, quando o cavalo de Umbanda, além de médium, e médico, custa-lhe vencer o seu próprio condicionamento acadêmico, forjado na sua profissão escrava da medicina alopática. Embora atuando sob a influência dos pais de terreiro e prescrevendo corretamente a medicação para combater as doenças dos consulentes, de início, o médium médico substitui os remédios de ervas, infusões e mesinhas domésticas pela sua farmacologia alopática mais conhecida, a qual lhe inspira mais confiança. Mas esses percalços não significam desdouro para o médico entregue à tarefa generosa e humilde de servir ao próximo, embora o faça no ambiente de Umbanda, desde que se despreocupe de qualquer remuneração profissional. Em breve há de atrair para junto de seus espíritos de bom quilate espiritual, capazes de ajudá-lo no desempenho de suas tarefas caritativas. Quer o médico receite ervas, xaropes ou infusões sob o comando dos pretos velhos, e dos caboclos, ou seja, pela intuição acadêmica de outros colegas desencarnados, sempre há de lograr melhor sucesso, quando faça o bem pelo bem. Em verdade, a cura dos enfermos não se subordina somente à capacidade ou à fama dos remédios prescritos pelos médicos ou pelos espíritos desencarnados, mas o sucesso quase sempre depende da receita mais acertada. Não importa se é homeopatia, xarope, erva, injeção ou antibiótico, mas, sim, se a prescrição se ajusta perfeitamente às condições do enfermo. Quantas pessoas, no vosso país, depois da via crucis pelos consultórios médicos, hospitais e tratamento de águas terapêuticas, aflitas por livrarem-se da úlcera gástrica ou do adenal, depois conseguiram restabelecer-se prontamente só pelo uso prolongado da famosa erva original do Brasil, denominada Maiternus ilicifolia martius, ou mais popularizada como espinheira santa. Assim, o médico que desenvolve sua faculdade mediúnica no intercâmbio humilde entre os espíritos de pretos velhos, caboclos ou silvícolas, mas preocupado apenas em servir o próximo sem qualquer interesse pessoal, não deixa de ser um espírito superior liberto do preconceito acadêmico do mundo transitório, para afiliar-se às falanges do bem inspiradas por Jesus. Pergunta: explicam-nos alguns umbandistas que a figura do preto velho, do caboclo, ou mesmo do silvícola, às vezes esconde o espírito de avançado cientista ou famoso médico do passado, que então receita os medicamentos alopáticos de seu conhecimento e experiência nas existências anteriores. Que dizeis? Ramatiz, sem dúvida, o sábio incomum, o estadista famoso, o médico tarimbado ou o cientista genial, também costumam encarnar-se nos ambientes humildes do mundo e viver os ascendentes biológicos mais medíocres, quando desejam ou precisam olvidar a cultura, o poderio ou o prestígio de sua personalidade pregressa, por vezes tão comprometida pela prepotência, vaidade ou ambição. Sob o conselho dos seus mentores espirituais, eles então se decidem por uma linhagem carnal de ancestralidade biológica hereditária mais humilde, reencarnando num organismo deficiente ou de sistema nervoso rude. Escolhem os lares mais deserdados, em cujo ambiente fiquem impedidos de quaisquer relevos ou distinções incomuns entre os homens. Mas não há desdouro nem desmentido no processo evolutivo da alma imortal, quando, apesar do seu avanço intelectual e científico no mundo terreno, depois precisa envergar o traje humilde do preto velho ou do caboclo rústico,
a fim de conseguir o seu reajustamento espiritual combalido e tão prejudicado no pretérito. Em verdade, trata-se apenas de um estágio ou espécie de descanso intelectual, em que o espírito superexcitado por excessivo nacionalismo efetua salutar decantação de sua personalidade humana que fora muito envaidecida com as lentejoulas brilhantes do cenário terreno. Graças a um cérebro medíocre e incapacitado para os avançados raciocínios e concepções científicas na especulação das formas, ele evita aflorar os próprios conhecimentos incomuns adormecidos na memória espiritual de que abusou outrora. A existência terrena singela não funciona à guisa de expiação, mas na forma de um freio ao intelecto indisciplinado, pois, sem os atavios de superfície, ela também significa algo de repouso para o ego envaidecido pelos ouropés transitórios. Sem os louvores e destaque que lhe nutriam a vaidade no passado, o sábio, o estadista, o médico ou cientista então efetua um verdadeiro dreno psíquico e o expurgo do tóxico intelectual produzido pelo orgulho ou vaidade da velha personalidade humana. A inteligência, a capacidade e a prepotência incomuns do passado atrofiam-se pela ausência de estímulos pessoais e relevos decorativos no seio da humanidade. Eis porque não opomos dúvida, quanto à possibilidade de alguns espíritos cultos de sábios, cientistas ou médicos famosos manifestarem-se nos terreiros de Umbanda ou mesmo junto às mesas kardecistas sob o traje humilde do preto velho ou da vestimenta apagada do caboclo. Mas embora o arquivo ou a memória das vidas anteriores não se apaguem na figura perispiritual do preto velho ou do caboclo que já foi médico, é evidente que ele só poderá receitar as medicações do seu velho conhecimento, embora atualmente elas sejam obsoletas ou fora de moda, provavelmente passíveis de crítica sob os conceitos da medicina moderna. Malgrado tenha sido médico na vida passada, o espírito do preto velho ou do caboclo de Umbanda precisa atualizar-se com a farmacologia moderna e familiarizar-se com as últimas descobertas científicas no gênero, caso pretenda atuar de modo sensato no receituário mediúnico. Embora ele seja um espírito desencarnado, há de precisar de um curso ou aprendizado pelos laboratórios distribuídos à superfície da Terra, sob a orientação sadia de algum médico do espaço e sempre em dia com o progresso farmacêutico do mundo. Insistimos em dizer que o fenômeno da morte carnal não é suficiente para proporcionar ao espírito desencarnado a sabedoria ou bondade que ele ainda não cultivou na vida material. Sem dúvida, quando os médicos desencarnados comunicam-se através de médiuns sonambúlicos ou de incorporação total, eles chegam a receitar os mesmos medicamentos que já conheciam ou preferiam indicar nos seus consultórios terrenos. Em certos casos, os consulentes chegam a desanimar na procura dos remédios prescritos pelos médicos desencarnados há longos anos, devido a se tratar de medicação muito antiga, que só conseguem encontrar com muita sorte, ainda esquecida no fundo das prateleiras das farmácias dos subúrbios. Isso explica o motivo por que o médico desencarnado também precisa atualizar-se com as últimas descobertas farmacológicas, caso pretenda receitar pelos médiuns kardecistas ou de Umbanda, o remédio mais em dia e sem despertar a ironia ou censura da medicina moderna. Pergunta: então explica-se por que o preto velho pode receitar alopatia, uma vez que ele já foi médico no passado? Não é assim. Ramatiz, o médico desencarnado que prefere atuar nos terreiros de Umbanda, ou mesmo junto à mesa kardecista sob a indumentária do preto velho ou do caboclo, é porque ele já se tornou avesso à terapêutica das injeções, das dragas, dos antibióticos ou de quaisquer outros produtos químicos da medicina alopática. Desde que deliberou receitar do espaço pelo curandeirismo de ervas, benzimentos, homeopatia, xaropes ou mesinhas domésticas, resguardado sob o anonimato do preto ou caboclo, isso demonstra sua intenção de libertar-se do academismo do mundo terreno, talvez devido às decepções ou veleidades indesejáveis. Depois de desencarnados e ao reconhecerem-se espírito imortal,
Alguns médicos bem-intencionados deploram sua estultice e vaidade terrenas, preferindo então maior intimidade entre os filhos de Umbanda, ou frequentadores do centro espírita, na tarefa humilde de socorrer os enfermos do mundo sob o anonimato do preto velho ou do caboclo rude. Mas também é incoerência o espírito apresentar-se nos trabalhos mediúnicos, depois de encobrir a sua personalidade de médico com a feição perispiritual de um escravo, preto velho, índio ou caboclo, para receitar novamente a mesma medicação alopática, que era própria de sua antiga profissão acadêmica. Da mesma forma, seria criticável o espírito do médico em atividade junto à mesa kardecista prescrever ervas, xaropes, tisanas domésticas ou recomendar benzimentos, cuja terapêutica é própria dos caboclos, dos pretos velhos e dos índios habituados aos terreiros de Umbanda. Capítulo 13. A terapêutica exótica dos benzimentos, exorcismos e simpatias. Pergunta: ser-vos-ia possível dizer algo sobre o tradicional benzimento do quebranto das crianças, o qual é levado a sério em muitos lares brasileiros, embora repudiado como tolice pela ciência acadêmica? Ramatiz: realmente, a maioria das mãezinhas brasileiras confia no sucesso do benzimento contra o chamado quebranto, e o responsabilizam pela apatia, sonolência, melancolia, inquietação, tristeza e inapetência dos seus rebentos queridos. Trata-se de perturbações morbígenas, que são atribuídas à projeção de fluidos de inveja, ciúme ou despeito lançados pelas pessoas de mau olhado. Aliás, não vos deve ser desconhecido o caso de aves, animais e flores, que se abatem, adoecem e murcham depois que certas criaturas possuidoras de olhos ruins, os desejam ou invejam. Embora a medicina e os cientistas terrenos considerem o quebranto uma velha e tola superstição, o certo é que ele exerce-se disciplinado por leis tão lógicas como as que também coordenam o curso e a estabilidade das órbitas eletrônicas no seio dos átomos. Os fluidos etéricos e malfazejos projetados pelas criaturas invejosas, ciumentas ou despeitadas podem acumular-se no perispírito indefeso das crianças e chicotear-lhes o duplo etérico, perturbando o funcionamento normal dos chakras ou centros de forças etéricas. Nota do médium: existe em nossa família um caso algo singular nesse gênero comentado por Ramatiz. Uma de nossas sobrinhas, menina robusta e atraente, foi vitoriosa num concurso de beleza e robustez infantil, aqui em Curitiba, e, no dia seguinte, amanheceu triste, apática e sonolenta. Recusou alimentos, rejeitou brinquedos e guloseimas, mostrando-se indiferente aos próprios afagos dos pais. Enfim, uma senhora idosa, nossa vizinha, achou que era quebranto de inveja e despeito alheio, pela vitória da menina no concurso infantil. O fato é que ela benzeu a doentinha. Então a tristeza, sonolência e apatia sumiram-se como por encanto. Fim da nota. O chakra esplênico, situado à altura do baço, no duplo etérico, responsável pela vitalização e pureza sanguínea, é o centro etérico que mais sofre e se perturba sob os impactos ofensivos dos maus fluidos, pois reduz a entrada do fluxo prânico, e afetando a saúde da criança, ela perde a euforia de viver, ficando triste e melancólica. Restringindo o tom energético do metabolismo etéreo-magnético vital, o perispírito também é afetado no seu intercâmbio com a carne e na sua defensiva natural. O fenômeno do quebranto lembra o que acontece com certas flores tenras e sensíveis, que murcham prematuramente sob as emanações mefíticas dos pântanos. E o benzimento é o processo benfeitor que expurga ou dissolve essa carga fluídica gerada pelo mal-olhado sobre a criança, ou mesmo exalada de certas pessoas inconscientes de sua atuação enfermiça sobre os seres e coisas. O benzedor do quebranto também bombardeia e desintegra a massa de fluidos perniciosos e estagnada sobre a criança ou seres afetados desse mal, desimpedindo-lhes a circulação etérica.
Embora os sentidos físicos do homem não possam registrar objetivamente o processo terapêutico de eliminação do quebranto, a criança logo se recupera. Pergunta: há fundamento de que basta benzer a touca da criança afetada pelo quebranto, para então produzir-se o mesmo êxito terapêutico, como se ela estivesse presente ao benzimento? Ramatiz: considerando-se que a matéria é energia condensada, é óbvio que todos os objetos e coisas do mundo material emitem ondas eletromagnéticas e radiações do seu corpo duplo etérico, de cujo fenômeno originou-se a ciência da radiestesia, ou seja, o estudo e a pesquisa dessas emanações radioativas. Conforme já explicamos nesta obra, o radiestesista sensível consegue identificar até as doenças alheias e prescrever a medicação certa, quer o faça pelo exame pessoal, como pela auscultação de um pouco de cabelos, um anel, um lenço ou mesmo de qualquer objeto de uso pessoal do enfermo. No caso do benzimento da touca da criança com quebranto, o benzedor potencializa o duplo etérico da mesma pelo exorcismo fluídico e acelera o seu circuito magnético para uma ação dispersiva no foco virulento. Atrai as energias fluídicas benfeitoras, concentra-as na touca e depois as dinamiza pela sua vontade e pelo treinamento em comum. Então, quando a touca é colocada na cabeça da criança com quebranto, o potencial vigoroso concentrado pelo benzedor dispersa as forças daninhas, tal qual o reator atômico ativa e acelera as órbitas eletrônicas no seio nuclear dos átomos. Quando a ciência terrena perceber-se da contextura sutilíssima do duplo etérico e da fisiologia dos chakras, cujo corpo imponderável é também fonte do ectoplasma mediúnico, ela então poderá solucionar inúmeras incógnitas na esfera da patologia humana, pois identificará desde o mecanismo oculto da ação hipnótica, o centro mórbido da epilepsia, a base imponderável das premonições e a natureza mais etérica de certos vírus e bacilos desconhecidos, muito afins a certas moléstias de cura dificultosa como o câncer. Pergunta: em certo capítulo desta obra dissestes que o benzimento, a simpatia e o exorcismo também podem curar os doentes sensíveis a essa terapêutica exótica. Podeis explicar-nos melhor esses fenômenos de cura? Ramatiz: embora a medicina acadêmica explique cientificamente todas as vossas moléstias, há certas enfermidades, e em particular as de pele, que realmente são curáveis pelo processo de benzimentos, simpatias, exorcismos ou passes mediúnicos. Nada existe de misterioso nessa técnica terapêutica, pois o seu sucesso deve-se ao fato de o benzedor ou passista projetar sobre o doente o seu magnetismo hiperdinamizado pela sua vontade e vigor espiritual. Em verdade, desde os tempos imemoriais existiram criaturas que benziam e curavam eczemas, impingens, cobreiros, feridas malignas, manchas, verrugas, cravos e nódulos estranhos que afetam o corpo humano. Outras sabiam eliminar bicheiras, as doenças do pelo o animal e também o quebranto produzido pelas pessoas de mau olhado, cujos fluidos ruins afetavam as crianças, os vegetais e as aves. Pergunta: mas os cientistas terrenos acham que tudo isso são lendas ou superstições tolas. Que dizeis? Ramatiz: no século atual, realmente, esse êxito terapêutico é bem mais reduzido porque o homem moderno, além de sua descrença habitual ou do seu vaidoso cientificismo do século atômico, fecha-se de modo negativo à ação benfeitora dos fluidos e das energias que lhes são projetadas no processo oculto de benzimentos, exorcismo ou simpatia. O indivíduo demasiadamente racionalista é escravo de sua personalidade e vaidoso do seu intelecto. Deste modo, ele torna-se impermeável à terapêutica dos benzimentos, cujo processo esotérico é sensibilíssimo e exige muita receptividade magnética. Aliás, a atitude de fé ou de humildade favorece certas criaturas para o êxito dos tratamentos magnéticos homeopáticos,
pois amplia ou aumenta a sua receptividade ou absorção do fluxo das energias curativas que lhes são transmitidas no tratamento. Mas acontece que os enfermos, em geral, só procuram os benzedores quando já se encontram completamente desiludidos da farmacologia e da medicina do mundo. Só recorrem a essa terapêutica depois de saturados de injeções, pomadas, sulfas, antibióticos e drogas alopáticas, algumas das quais são ofensivas à própria natureza psíquica do homem. Então, já minados por remédios violentos que provocam novas intoxicações, tornam-se refratários ao processo delicado do tratamento fluídico. E assim, por exemplo, um eczema que é de natureza mórbida mais fluídica ou psíquica, também se torna mais resistente aos benzimentos, porque a sua erupção foi agravada pelas medicações agressivas ou irritantes. Sem dúvida, devemos louvar a medicina moderna pelo seu esforço na solução das afecções cutâneas, e, também, pela tarefa profilática contra os tratamentos perigosos, anti-higiênicos e supersticiosos, próprios dos curandeiros ignorantes ou farsantes, que negociam com a dor humana. No entanto, como os eczemas ou os cobreiros têm sua causa principal nos maus fluidos psíquicos produzidos pelo próprio enfermo, em geral, são incuráveis pelos métodos tradicionais da medicina acadêmica. Malgrado a crítica dos médicos contra o empirismo terapêutico dos benzedores ou passistas, essas infecções cedem e desaparecem sob a terapia dos benzimentos, passes ou exorcismos, porque o magnetismo vivificante dispersa os fluidos ruinosos concentrados na parte afetada. Pergunta: como poderíamos entender melhor essa causa fluídica de certos eczemas ou cabreiros que resistem à terapêutica médica, mas são curáveis pelo benzimento ou simpatia? Ramatiz: o eczema é a velha afecção cutânea conhecida dos povos antigos como fervor do sangue, uma erupção não contagiosa, que se manifesta sob diversos aspectos conhecidos da medicina, tais como eczema vesicloso, eritematoso, pustuloso, nodoso ou de fendas. No próprio significado fervor do sangue, isto é, algo nocivo e oculto no interior do homem, esses povos primitivos já ventilavam a suspeita de que a melhoria ou agravo dos eczemas dependeria também dos estados emotivos ou mentais dos próprios enfermos. Realmente, embora a medicina acadêmica desconheça o fenômeno, as afecções da pele como o eczema, o cobreiro ou a impingem, são fortemente agravadas pelos fluidos danosos que o doente mobiliza durante os seus momentos de cólera, injúria, irascibilidade, violência mental e emotiva. Quando tais fluidos transbordam do perispírito em descenso para a carne, e os rins, o fígado ou os intestinos recusam-se a filtrá-los mediante o processo emunctório natural, então o corpo humano espelha-os através da pele, com auxílio da ação catalisadora do Sol e da própria atração gravitacional da Terra. Assim, o eczema, o cobreiro e a impingem agravam-se na sua área de erupção de acordo com o volume das toxinas psíquicas que baixam do perispírito, e depois servem de alimento aos vírus atraídos ao local infeccionado. Trata-se de enfermidades que melhoram e mesmo se curam pelo processo magnético dos benzimentos e exorcismos, desde que elas sejam cuidadas antes de lhes serem aplicadas substâncias tópicas ou medicações, que, além de irritá-las, podem provocar cicatrizações prematuras. O simples fechamento ou obstrução do canal de escape do fluido mórbido não significa a cura positiva da moléstia cutânea. Pergunta: conforme já temos comprovado, certas afecções da pele como o cobreiro, alguns eczemas e impingens, podem resultar da picada ou do contacto de alguns répteis, insetos ou bichos de arvoredos, que depois causam erupções infecciosas. Porventura, isso não elimina a hipótese de uma causa fluídica ou de toxinas psíquicas que baixam do perispírito. Ramatiz: realmente, inúmeros insetos,
Répteis e bichos de arvoredos podem provocar infecções eczemáticas ou cobreiros pela sua picada e contacto virulentos, mas a ação e coesão do seu veneno material resulta da mesma essência fluídica do éter físico, quando, em sua intimidade, fica intoxicado pelo homem nos seus momentos de cólera, injúria ou irascibilidade. Aliás, algumas afecções cutâneas de início inofensivas também podem transformar-se em certos tipos de eczemas ou cobreiros depois de tratamentos muito corrosivos, ou mesmo por força das condições patogênicas do próprio organismo humano. Repetimos que, tanto no caso da picada ou do contágio de insetos e répteis venenosos, ou de certas afecções cutâneas provindas diretamente da intimidade do corpo carnal, há sempre uma base fluídica mórbida semelhante àquela que também produz os tóxicos psíquicos vertidos pela mente humana. No primeiro caso, essa base fluídica associa as moléculas da coesão físico-química do veneno material. No segundo, sustenta e liga o tóxico psíquico que, ao desagregar-se do perispírito em sua descida para a carne, termina agravando as enfermidades cutâneas. Sendo o próprio éter físico emanado da terra o receptor de emanações materiais ou psíquicas, é óbvio que as erupções eczemáticas ainda mais se exacerbam quando são bombardeadas pelos dardos mentais deletérios produzidos pelo enfermo irascível e violento. Assim como existem certas doenças específicas, que se agravam pelo tipo de fluidos daninhos baixados do perispírito depois de um ataque do ciúme, enquanto outras pioram apenas pelo morbo psíquico resultante da inveja, do ódio ou da perversidade, os eczemas, cobreiros, e quase todos os processos enfermiços da pele, se irritam ou agravam sob os impactos violentos da cólera. Em sentido oposto, tais enfermidades também regridem, melhoram ou curam-se durante os estados espirituais tranquilos e otimistas dos pacientes, assim como cedem sob o processo magnético dos benzimentos e passes, que lhe atacam diretamente a base fluídica da sua coesão tóxica e da formação endógena, virulenta. Pergunta: o que poderíamos entender por essa formação endógena virulenta do eczema? Ramatiz: enquanto a picada e o contágio dos bichos venenosos causam infecções exógenas, ou seja, que se manifestam de fora para dentro imediatamente visíveis e sentíveis na pele, as erupções endógenas são as que resultam de dentro para fora, ou seja, da intimidade do corpo físico para a sua epiderme. Estas demoram mais algum tempo no seu curso mórbido invisível antes de atingirem a pele, pois na sua descida do perispírito para a carne elas incorporam pouco a pouco os fluidos venosos causados pela cólera, pelo ódio, vingança e outras emoções deprimentes, produzindo maior ou menor virulência psíquica. Esse tóxico nocivo e imponderável, conhecido no espaço como fluido rancoroso, desce ou baixa diretamente do perispírito para o sangue, alastrando-se na pele porque a sua circulação é mais delicada ou vulnerável. Nos dias de intensa irritação mental de certos enfermos eczemáticos e descontrolados, aumentam os edemas colaterais e as crostas ou escamas dos eczemas aumentam a exsudação da serosidade infecciosa. Daí, a sabedoria do povo antigo em denominar o eczema de fervor do sangue, pois sendo moléstia que se alastra e se exacerba sob as emoções violentas do espírito, a sua ebulição resulta de uma espécie de fervura mental e emotiva do próprio doente. Sob a lei sideral que impõe ao espírito encarnado a luta de expurgar os seus venenos psíquicos através da sua própria carne e sofrer-lhe os efeitos danosos, então, a pele é, justamente, o dreno de escoamento dos fluidos tóxicos que se vão desprendendo da vestimenta perispiritual. As infecções eczemáticas, cuja origem mórbida é de natureza psíquica, resistem às pomadas, à medicação tópica ou injetável da medicina comum, e só regridem e desaparecem sob a terapêutica dos benzimentos ou passes porque estes processos, sendo de natureza psicomagnética, atacam a causa. Pergunta:
Tratando-se de um fenômeno complexo, poderias esclarecer-nos mais um pouco a respeito dessa virulência psíquica, que alastra os eczemas e os cabreiros, e que resulta da associação físico-química do veneno material dos bichos, ou da explosão do tóxico mental que o próprio homem emite em seus estados de rancor. Ramatiz, quando as aranhas, os répteis e os insetos agressivos põem-se em guarda, para desferir o ataque ou para a defesa, eles eriçam-se, pondo em ebulição o éter físico do veneno que irão expelir ou injetar no inimigo. O éter físico é um fluido de teor neutro, porém, devido à sua especificidade absorvente, repercutem e imprimem-se nele as vibrações dos fenômenos, tanto os da vida física como da espiritual. Flui da intimidade do orbe através de todos os seus reinos, interpenetra e molda-se na forma dos minerais, dos vegetais, dos animais e do homem, compondo o duplo etérico de todas as coisas e de todos os seres do mundo físico. O dito éter é hipersensível, plástico e facilmente influenciável pela mente do homem, na projeção de seus fluidos psíquicos. Combina-se, pois, as energias do meio físico ou do mundo oculto e as próprias exalações magnéticas dos corpos siderais e dos astros mais próximos. É, portanto, energia sutilíssima, que também se eriça pela violência mental e emotiva do homem, à guisa do que fazem os insetos, os répteis e os bichos ante a perspectiva de um ataque ou defesa, quando então excitam e dinamizam o seu veneno. Em sentido oposto, as erupções ou eczemas, nas pessoas calmas e de bom comportamento espiritual, reduzem-se facilmente sob um tratamento adequado porque elas não se eriçam ou encrespam ante as situações que, em outros, produzem a cólera e impulsos de injúria ou violência. A grande diferença desse eriçamento é que, enquanto os bichos venenosos, depois de mobilizarem o seu veneno material, o expurgam para fora através da picada, o homem, sujeitado à lei sideral que lhe deu a razão, tem de reter em si mesmo o substrato tóxico produzido pelas suas emoções malignas. A verdade é que o veneno líquido produzido por certos répteis ou bichos venenosos, facilmente identificável nos laboratórios, possui a mesma essência fluídica que compõe o tóxico psíquico mobilizado pela mente do homem violento e irascível. Os médiuns de clarividência positiva podem certificar que, em torno dos eczemas graves, na zona que lhe corresponde, no perispírito, processa-se uma aglomeração ou aura fluídica, algo parecida a uma grande ameba em crescimento, configurada por uma espécie de vapor de água, denso, sujo, de aspecto pegajoso, que se move, aderido às bordas da infecção. Os seus movimentos, por vezes, são lentos e de outra feita, agressivos, em incessante aderência ao tecido muito delicado do perispírito, o qual, sob essa carga incômoda e ofensiva, procura descarregá-la para a carne através do duplo etérico. Nota do médium. Ramatiz considera clarividente positivo aquele que desenvolve sua faculdade psíquica através de estudos e experimentos esotéricos, conjugados à alimentação vegetariana, domínio das emoções e elevação espiritual, e, vidente passivo, o médium que possui a faculdade inata, mas não a domina conscientemente. No primeiro caso, o clarividente vê aquilo que realmente existe e acontece no mundo oculto. No segundo, o médium só vê aquilo que o seu guia quer que ele veja, ou o que queiram certas entidades maléficas. Em nossos trabalhos mediúnicos, enquanto um vidente se fascinara pela indumentária de um hindu que lhe aparecia sorridente, mas intrigava os componentes, o clarividente identificou um astucioso faquir nessa aparência atraente, porém, de péssima qualidade espiritual. Fim da nota. Em seguida a esse expurgo defensivo, os venenos do perispírito acumulam-se na região mais vulnerável da pele, em torno de alguma afecção incipiente, como sejam as muito comuns no couro cabeludo, que é mais propício a infecções eczemáticas. Depois, a medicina as classifica, em sua terminologia acadêmica, de eczema pustuloso,
esfoliativo, nodoso ou crimatoso. Aliás, em ambos os casos, esses eczemas provindos da intimidade psíquica do homem ou da agressão de bichos venenosos, os seus efeitos patogênicos, na pele, são semelhantes. Variam apenas quanto à natureza do agente mórbido. No primeiro caso, a infecção eczemática é oriunda de picadas e contágios venenosos. No segundo, é o próprio psiquismo do homem que alimenta através do processo sideral de expurgo do perispírito. Nessa descida de toxinas virulentas, o duplo etérico é o elemento mais responsável por tais afecções, porque ele, ao receber a carga mórbida, reage, no sentido de libertar-se da mesma, e então, descarrega sobre a pele. Pergunta: e que dizeis a respeito de certos eczemas tão renitentes, que não cedem a nenhuma espécie de tratamento, constituindo-se uma espécie de doença crônica? Ramatiz: nesses casos trata-se de infecções da pele que, além de serem provocadas por fendas cutâneas, ferimentos mal cuidados, picadas de insetos, répteis, ou pelo contágio de bichos venenosos, as suas vítimas são pessoas de caráter violento, rancorosas e vingativas. E, então, o temperamento agressivo de tais criaturas faz que o seu psiquismo seja um recalque de tal toxidez que destrói ou neutraliza a ação curativa de todos os remédios. Nota do médium: em nossas tarefas de curas mediúnicas, pudemos comprovar o que Ramatiz esclarece, quando tratamos do Sr. LC, portador de um eczema úmido, que surgia e desaparecia miúde, apesar dos tratamentos médicos modernos mais eficientes. O rosto do enfermo inchava num tom arroxeado e as suas orelhas cresciam de modo anormal, deixando pingar de suas pontas um líquido viscoso e pegajoso, que obrigava a usar mechas de algodão sobre os ombros a fim de não enxovalhar as roupas. O Sr. LC vivia desesperado, irascível e preso ao lar, sem coragem de enfrentar o público. O espírito irmão Leferrier, nosso guia terapeuta e velho homeopata francês, classificou o caso de eczema de injúria, resultante de um violento acesso de cólera ou de ofensa incontrolável, agravado ainda por um amor próprio muito suscetível de irritar-se ao extremo. Aliás, mais tarde, o paciente confessou-nos que, de fato, algumas semanas antes da doença eczemática, tivera um grave conflito moral com seu filho casado e expulsara de casa sob atitude colérica. Enfim, curamo-lo com a homeopatia de Staphysagra C. 1000, uma só dose de Xi/50, ingerida em 2 vezes, e Chelidonium Mage. D3, durante 30 dias para drenar o fígado. Curiosos desse acontecimento, consultamos o Guia de Medicina Homeopática, do Dr. Nilo Cairo, e lá encontramos, realmente, a Staphysagra, que entre outras aplicações assim era indicada, eczemas úmidos devidos aos maus efeitos de cólera ou de injúria. Hipersensibilidade. Indivíduo facilmente encolerizável, ofende-se por qualquer bagatela. Atualmente, o Sr. LC já identificou diversos acontecimentos que o irritaram profundamente no passado, e coincidiam também com as fases do aparecimento e virulência do eczema, que há alguns anos o incomoda de modo intermitente. Fim da nota. Pergunta: podeis explicar por que a homeopatia exerce essa ação dinâmica e curativa? Ramatiz: a homeopatia, principalmente os específicos Rustox, Grafites, Brutum, Staphysagra e outros têm curado diversos tipos de eczemas produzidos pelos venenos psíquicos descidos para a carne, porque se trata de uma terapêutica imponderável fluídica, em que a energia profilática, atuando nos interstícios do perispírito humano, elimina os fluidos danosos ali acumulados e que nutrem os bacilos do mundo oculto. A sua dinamização energética bombardeia diretamente os núcleos heteroatômicos que constituem a fonte mórbida dos eczemas ou cobreiros. No entanto, todas as moléstias físicas cedem mais facilmente ao tratamento medicinal ou psíquico, desde que o enfermo se disponha e se esforce por espiritualizar-se,
no sentido de melhorar a sua conduta particular e social, pois nenhum tratamento é mais eficiente do que o remédio abençoado prescrito pelo Evangelho de Jesus. Sem dúvida, a evangelização do espírito enfermiço nem sempre chega a tempo de curar-lhe o corpo físico, já saturado de venenos psíquicos gerados em vidas pretéritas e na existência atual. Porém, mesmo assim, o seu anseio espiritual por evangelizar se proporcionará certo alívio na vida de além-túmulo após sua desencarnação, e é também uma credencial para que lhe seja facultada, no futuro, uma reencarnação mais saudável. Torna-se, portanto, evidente que a saúde física depende muito da saúde espiritual. Motivo porque a autoevangelização, embora não produza uma cura miraculosa, resultará em sensíveis melhoras porque o doente deixou de gerar e verter os venenos psíquicos que, anteriormente, lhe agravavam a enfermidade. Especialmente, tratando-se de eczemas, cobreiros ou impingens, o comportamento superior e uma conduta evangélica conseguem reduzir a sua virulência. Nos seus dias felizes, quando o enfermo está em perfeita calmaria, a infecção cutânea reduz a sua manifestação mórbida. Nota do médium: tratamos de uma paciente, já idosa, com um grave eczema que lhe cobria todo o dorso do pé direito, o qual se eriçava por motivos tão ridículos, que nos deixou sumamente surpresos. Em certos dias a infecção aumentava sua área eczemática, judiando da paciente de modo cruciante e vertendo um líquido de mau odor. Noutros dias, mais raros, chegava a regredir quase pela metade. O eczema já resistira a pomadas, infusões de ervas, aplicações tópicas, injeções e até os benzimentos. Sob o tratamento homeopático de Rustox, C. 100, dose X/50, em 2 vezes, grafites D3, 5 gotas em jejum e 5 gotas ao deitar. Acrescido de Cardusmar, 5 gotas às refeições, o eczema regrediu em grande parte. Mas já desanimávamos de conseguir uma cura radical, quando em conversa íntima com o genro da enferma, viemos a saber que ela se viciara fanaticamente ao jogo do bicho, cujo fato depois nos levou à seguinte observação curiosa e surpreendente: quando a doente perdia no jogo do bicho, o seu eczema alostrava-se perigosamente pelo dorso do pé, mas se lograva bons lucros, numa fezinha satisfatória, o que só lhe acontecia em raros dias. A infecção eczemática reduzia-se proporcionalmente ao seu próprio contentamento. Tempos depois vimos-la na cidade, a pé, coisa que não fazia há 3 anos. E alguém de sua família informou-nos que a enferma havia melhorado bastante no seu temperamento e vivia mais despreocupada, depois da leitura das obras espíritas que lhe havíamos recomendado, assim como a infecção de eczema também ficará reduzidíssima. Fim da nota. Pergunta: podeis explicar-nos como o processo de benzer alivia e cura eczemas, cabreiros ou demais afecções do gênero? Ramatiz: Deus serve-se das criaturas humildes e benfeitoras para, através da terapêutica exótica do benzimento, do exorcismo, do passe ou da simpatia, auxiliar os encarnados a expurgar de sua intimidade os miasmos e as toxinas perispirituais geradas pelo pecado. Os benzedores ou passistas desempenham a função de verdadeiros desintegradores vivos, cujas mãos, em ritmo e movimentos adequados, projetam energia terapêutica sobre os núcleos dos átomos heteroastralinos, destruindo a virulência do atomismo físico. O homem, em verdade, é uma usina viva que pode exercer função terapêutica em si mesmo ou no próximo, conforme as expressões da sua própria vontade, conhecimento e treino. Então, ele produz estados vibratórios semelhantes às ondulações dos modernos aparelhos de radioterapia ou eletroterapia da vossa ciência médica, que projetam raios de ultrassom, infravermelho ou ultravioleta. A mente ajusta e controla o comprimento de ondas, enquanto o coração age como fonte de energia curadora, cujo potencial é tão intenso quanto seja o grau amoroso e a pureza espiritual do seu doador. Assim,
A aura fluídica do eczema, do cobreiro, da impingem ou do quebranto desintegra-se sob o bombardeio da carga viva do magnetismo hiperdinamizado pelo passista ou benzedor. E os fluidos nocivos da infecção, desintegrando-se, retomam a fonte do astral inferior. No entanto, mesmo depois de curado pelo benzimento ou pelos passes, o paciente só evitará as recidivas caso também serene a sua mente e adoce o coração endurecido. Quando os passistas, benzedores ou médiuns são criaturas abnegadas e desprendidas de quaisquer interesses mercenários, eles têm a assistência dos bons espíritos, que os ajudam a obter êxito na sua tarefa socorrista aos enfermos do corpo e da alma. Pergunta: mas os médicos alegam que, em face do progresso admirável da dermatologia moderna, eles podem curar todas as enfermidades da pele sem precisar das práticas ridículas ou tolas dos benzimentos, passes mediúnicos ou exorcismos. Que dizeis? Ramatiz: não opomos dúvida quanto ao êxito do tratamento moderno e benfeitor das dermatoses, quer por via injetável, uso de pomadas, pós-secativos ou medicações alopáticas aplicadas no local da pele ofendida. Porém, assim mesmo, os tóxicos psíquicos emitidos pelo homem de temperamento irascível ou colérico, depois de aderidos ao perispírito, transbordam pela carne produzindo moléstias e infecções cutâneas indesejáveis. E quando esses vírus ficam impedidos de ser drenados por um determinado eczema ou cobreiro, então, eles convergem para outra região orgânica mais debilitada, onde possam subsistir e proliferar. A cura de obstrução, que a medicina efetua de fora para dentro, pela cicatrização artificial ou prematura dessa válvula de escape aberta na pele, não assegura a cura verdadeira ou definitiva, pois o estancamento rápido do foco infeccioso não consegue extinguir o tóxico psíquico deletério, que prossegue, em efervescência, no mundo oculto da própria alma, para, depois, surgir travestido noutra moléstia equivalente à infecção primitiva, a qual apenas foi deslocada para outra zona do corpo. Nota do médium, corroborando os dizeres de Ramatiz: certa vez atendemos em nossas tarefas mediúnicas uma senhora portadora de vultosa inchação generalizada por todo o corpo. Suas pernas eram arroxeadas com a pele tensa e retesada, a face embrutecida, pálida e úmida, o coração dilatado, em movimentos dificultosos, correspondendo à diagnose médica de coração de boi. A respiração arfante e os lábios azulados denunciavam profunda intoxicação sanguínea. O nosso guia receitou-lhe certa medicação homeopática de baixa dinamização, que fez regredir, de modo surpreendente, a inchação, mas, de modo inexplicável, na perna direita da enferma abriu-se um eczema que se reduzia ou se alastrava na sua área morbígena. Enfim, soubemos que 2 anos antes ela se livrara de um eczema cicatrizado à custa de pomadas e substâncias tópicas, mas, por estranha coincidência, a sua enfermidade cardiohepatorrenal também surgira de conformidade com o desaparecimento gradual do eczema. Submetemo-la a novo tratamento homeopático sob a indicação do nosso guia, porém, a doente, ora apresentava melhoras satisfatórias, ora, de súbito, piorava outra vez. Em resposta às suas queixas constantes, psicografamos, do nosso guia, a seguinte advertência: a irmã é espírito de um amor próprio excessivo, ofende-se por qualquer bagatela, é impaciente, irascível e coleciona ingratidões alheias, refugiando-se habitualmente num mutismo enfermiço. No seu organismo, como válvula de escape para dar saída a esses fluidos deletérios desagregados da vestimenta perispiritual, abriu-se um eczema virulento. E então, o veneno acumulado no perispírito difundiu-se pelo corpo físico, atacando o coração, o fígado e os rins, e como produto dessa nova infecção generalizada, a diagnose médica constatou insuficiência cardiohepatorrenal. Submetendo, então, a enferma a um tratamento específico, homeopático,
de ação equilibrante, surgiu o canal drenador dos venenos psíquicos alojados no seu perispírito, constituído por um novo equizema. Porém, como a paciente não modificou o seu temperamento, o dito equizema permanece sob alternativas de melhorar ou piorar consoante as suas emoções de calma ou de nervosismo. Fim da nota. Então, em semelhante emergência, o doente busca novamente o médico para tratar-se de uma outra doença imprevista, ignorando que ainda sofre os efeitos do mesmo tóxico fluídico que ficou represado pelas pomadas e remédios cicatrizantes, mas não extinto. Pergunta: mas não lhe parece que a nossa medicina tem curado satisfatoriamente diversas moléstias da pele? Ramatiz: certamente, pois a medicina era uma instituição sacerdotal protegida pelo alto, a fim de que os médicos, os sacerdotes da saúde, proporcionem ao homem, pelo menos, as condições mínimas de vida capaz de permitir-lhe manter-se equilibrado no ambiente terrícola onde se encontra. Pergunta: por que alguns benzedores usam o galho da pimenteira brava, no ato de efetuar os benzimentos de cobreiros ou eczemas? Ramatiz: apesar de a medicina oficial ironizar o empirismo do benzedor ou do curandeiro, em sua terapêutica exótica, esta chicoteia e desintegra os fluidos virulentos que alimentam os vírus de certas infecções da pele. Inúmeras pessoas podem comprovar-vos que lograram a cura de eczemas e cobreiros renitentes, mediante o processo do benzimento, da simpatia ou do exorcismo. Aliás, o eczema, o cobreiro e certas infecções características da epiderme, que se alastram de forma eruptiva, também queimam como brasas ou fogo. Assim, consoante a lei de que os semelhantes atraem os semelhantes, os benzedores usam o galho verde da pimenteira brava ou de outros vegetais cáusticos, para efetuarem sua tarefa benfeitora. Sob a vontade treinada desses curandeiros, a aura etérica dos vegetais tóxicos e queimantes, como a pimenteira brava, chicoteiam com violência o fluido mórbido e ardente que sustenta o eczema ou cobreiro, desintegrando-o pelos seus impactos magnéticos. É óbvio que, depois de extinto o terreno mórbido fluídico, que alimenta os germes infecciosos, estes desaparecem por falta de nutrição apropriada. Aliás, é tradição dos benzedores mandarem os pacientes enterrar o galho da pimenteira que eles usaram nos benzimentos, assegurando que o cobreiro ou eczema desaparecerá assim que o dito galho secar. Embora essa providência pareça ridícula ou fruto de qualquer superstição tola, trata-se de um processo eficiente de magia oculta, em que a contraparte etérica do galho da pimenteira usado no benzimento ainda continua ligada à aura etérica do eczema ou cobreiro, arremessando-lhes fluidos dispersivos que atacam a sua base murbígena. O galho da pimenteira brava, à semelhança de um fio terra, depois do benzimento, continua a precipitar para a intimidade do solo terráqueo os fluidos tóxicos que alimentam esse tipo de doença eruptiva. Pergunta: podeis dar-nos algum exemplo a respeito da predisposição ou imunização do homem quanto aos fenômenos ocultos, responsáveis pelas infecções eczemáticas e que, conforme dizeis, a sua causa reside na matriz ou duplo etérico do paciente? Ramatiz: efetivamente, há criaturas que são propensas às infecções da pele, enquanto outras são refratárias às mesmas. E algumas, embora sejam casos raros, são quase imunes a todo gênero de tais infecções, mesmo até as que resultam de picadas de bichos, insetos ou répteis venenosos. A disparidade do fenômeno, em seus efeitos, tem sua causa ou origem no padrão psíquico das criaturas. Em tais condições, as pessoas muito coléricas, irascíveis, de temperamento exaltado, que vivem sobrecarregadas de fluidos agressivos produzidos pelos seus estados emotivos e violentos, são mais dispostas à infecção dos venenos injetados pelos insetos e répteis, e também ao contágio das moléstias, cujos vírus se afinam com o tipo de toxinas psíquicas de maior carga residual no seu corpo. No entanto, os homens pacíficos,
mansos de coração, humildes e resignados, refratários às emoções da violência ou da injúria, são naturalmente mais resguardados ou imunes às afecções cutâneas de caráter rebelde. Aliás, a respeito da predisposição às infecções da pele, há um fenômeno, no setor vegetal, de efeitos alérgicos singulares. É o seguinte: existe uma árvore conhecida pelo nome de pau de bugre, a qual, devido às irradiações magnéticas, deletérias e inflamáveis emanadas do seu éter físico, causa afecções edemáticas em certas